Nicolas Ferreira foi da lama ao céu em menos de uma semana. Ao céu não no sentido do paraíso, né, no sentido apoteótico, no Olimpo. Ele foi ao céu de avião. A lama, todo mundo sabe qual é a lama, né? São os videozinhos do TikTok que ele foi fazer lá em Minas Gerais, onde 72 pessoas morreram com as enchentes e os desmoronamentos na região da Zona da Mata. Agora, o avião que levou ele para o céu é o avião do banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Pois é, todo mundo aqui viu, não é segredo para ninguém, que o Nicolas Ferreira foi, digamos assim, desmascarado, aparecendo numa foto junto com algumas pessoas há 4 anos, utilizando para fins de campanha o aviãozinho, o jatinho, né? Um Embraer Phenom, caríssimo, de 11 milhões de dólares, para fazer campanha, para rodar o Brasil aí pedindo voto para o Bolsonaro. Ele hoje gravou um vídeo para se justificar. Naturalmente ele tem que se justificar porque ele aponta o dedo para todo mundo o tempo todo. E a proposta aqui é justamente analisar essa reação do Nicolas a uma acusação que é, sem dúvida, a mais grave da breve carreira política dele. Eu vou colocar esse vídeo aqui para a gente fazer uma espécie de react, dar uma olhadinha aí no que ele alega. Observem que assim, né, ele já está preparadinho ali para dar desculpa. Não botou aquele fundo preto habitual, mas já está lá de calça jeans, camisa preta básica, justinha, né? Uma coisa meio classe média alta, minimalista, né? Uma coisa meio Backstreet Boys do século XXI, saudades do que eu não vivi. Enfim, vamos dar uma olhada, bora aí. Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Notou, né? Já notou que tem um joguinho de mão aqui, uma coisa, uma cintura molinha. Tem aquela, né? Deu aquela pegada, aquele arrojo. É a carinha do deboche, de quem não tá ligando. Mas tá ligando, né? Ali tá fechado de um jeito que não passa um átomo, não passa um fóton por ali. Tá na manchete de todos os jornais do país hoje, porque usou o avião do banqueiro. Mas tá todo soltinho, todo, né? Bora lá, pode soltar aí. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Ah, mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Já deu para perceber que ele deu uma tunada, né? Ele criou uma versão anabolizada do... E o Lula? E o PT? Né? A acusação ele esteve fazendo campanha em 2022 usando o jato de um banqueiro que agora é considerado o maior fraudador do Brasil. E a foto tá lá e ele mesmo confirma que estava dentro do jato. Mas aí é o seguinte, e a esposa do Moraes? E o Moraes? E o Lula? E o PT? E o Dias Toffoli? E o Lewandowski? E o advogado do Banco Master? Sempre tem alguém aí que não é ele. Né? Ele começa a justificativa e a defesa dele sem falar dele. Ele, na verdade, começa a jogar no ventilador. Eu vou chegar nessa parte que ele joga no ventilador, cada um desses casos, mas ainda não é agora que a gente vai abordar esse aspecto. Vamos continuar com a justificativa dele aí. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. O Nicolas tenta dar uma justificativa extremamente complexa para algo que é muito simples, né? Ele coloca ali questões como, eu não posso prever o futuro, porque isso faz 4 anos e não existia ainda
o escândalo do Banco Master, não tem como tentar imputar algo a mim, sendo que nós estamos falando de um período anterior, pretérito, em que essas denúncias não existiam. Nicolas, veja só, a pergunta é uma: por que você estava dentro do jato privado do Daniel Vorcaro? O Daniel Vorcaro é um banqueiro, dono do Banco Master. O principal operador dele é um sujeito chamado Fabiano Zettel, é um pastor. E um pastor da igreja Lagoinha, da família Valadão, a igreja que você frequenta. O Fabiano Zettel foi o maior doador de campanha do Tarcísio de Freitas e do Jair Bolsonaro em 2022. E ele é parte desse consórcio que era dono do jato, que está no nome do Daniel Vorcaro. Você estava dentro desse jato, num período de campanha, fazendo campanha para o Bolsonaro, e o Bolsonaro recebeu o dinheiro dessas pessoas que são donas do jato. A pergunta é simples: por que você estava dentro daquele jato? Essa história de entrar no Uber e perguntar se o piloto, o motorista, vai cometer um crime no futuro, isso tudo é muito bonitinho, soa como uma retórica complexa e rebuscada, mas isso é nada, isso é perfumaria, não responde coisa alguma. Põe a sequência aí, Gui. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. Ver, cara. Eu acho que para encerrar é o seguinte: ele tenta agora, nesse momento, dizer que são coisas que ocorreram no passado e que ele não poderia prever no futuro, citando exemplos aí dos mais desconexos, mas assim, é interessante que essa desculpa que ele dá não serve para as pessoas que ele acusa. Ele passa o dia inteiro acusando todo mundo. O contrato, por exemplo, da esposa do ministro Alexandre de Moraes foi celebrado um ano antes do escândalo do Master, dentro da legalidade. Pode haver questionamento moral, mas dentro da legalidade. A visita que o presidente Lula teve com o Daniel Vorcaro, recebeu, né, o Daniel Vorcaro, como um banqueiro, alguém do mundo financeiro, foi um ano antes, mais de um ano antes do escândalo, e ele foi lá levar algumas demandas para o presidente da República. O contrato celebrado com o escritório da família do ministro Ricardo Lewandowski foi quase um ano antes do escândalo. Então, assim, todas essas coisas que ele aponta, como, por exemplo, acho que o maior exemplo de todos é o do ministro Dias Toffoli. As relações econômicas, pelo que se sabe até agora, ocorreram 5 anos antes do escândalo do Master. Para todas essas pessoas, não vale nenhum tipo de defesa. O Nicolas, ele é um inquisidor que aponta o dedo e chama todas essas pessoas de criminosas. E segue neste vídeo de resposta, de justificativa, acusando todas elas. Ele segue acusando todas elas de novo. Porque a resposta dele e a justificativa dele, a presunção de inocência por ter sido um fato passado, pretérito, antes do escândalo, a desculpa dele em defesa dele não vale para os outros, mas vale apenas para ele. O resto desse vídeo tem mais uns 3 minutos ou 4. Quem quiser assistir, entra na página dele, nas redes dele aí, assiste o resto. É mais do mesmo. Ele joga a culpa, o mal de tudo na imprensa. Ele diz que a esquerda, né, é o diabo, é o demônio. Ele culpa quem quer acabar com a carreira política dele, porque ele é uma figura honesta e tal. Enfim, fica naquele blá 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 que a gente já sabe. A pergunta que tem que ser respondida é: por que o Nicolas Ferreira estava dentro do jato do Daniel Vorcaro na campanha eleitoral de 2022? O Daniel Vorcaro operava junto com um outro banqueiro chamado Fabiano Zettel. Fabiano Zettel é da Igreja Lagoinha, bilionário, dono de empreendimentos e de coisas, enfim, no mercado financeiro. E este sujeito da Igreja Lagoinha, o Fabiano Zettel, foi doador de campanha do Bolsonaro. E o Nicolas estava nessa campanha, no segundo turno, fazendo campanha para o Bolsonaro, no jato do Vorcaro. Quem estava com o Nicolas dentro do jato era um pastor também da Lagoinha chamado Guilherme Batista. E a Igreja Lagoinha é a igreja que o Nicolas frequenta. É crível a ideia, né? Credível a ideia
de que há uma coincidência nisso tudo na contratação do jato? Fazendo uma pesquisa rápida, você vai descobrir que no Brasil tem mais ou menos 145 a 150 empresas de táxi aéreo, de jatos, e aproximadamente 800 jatos operando no país como táxi aéreo. E naquele ano de 2022, o Nicolas estava sentado fazendo campanha para o Bolsonaro num jato de alguém que financiava a campanha do Bolsonaro. Mas as alegações dele aí mostram, isso não é uma acusação, tá? É só uma explicação. As alegações dele mostram que não, que tudo não passou de uma coincidência e ele não poderia prever o futuro. É aquela história, né? Cada um acredita no que quer. A história está aí, você escuta e tira as suas próprias conclusões. Tem gente que crê, né? Então, assim, não à toa ele tem o número de seguidores que tem, mas enfim, tem muito incauto também que acredita nessa história, mas o fato é que agora parece que ele conseguiu aí de vez entrar para as manchetes dos jornais brasileiros e não foi por uma razão muito nobre, não.